Caros alunos do terceiro ano do pré-vestibular, professor Juliano, professor de Linguagens e Códigos 1, para resolver mais uma questão aí da nossa apostila, não é? Essa questão faz parte do módulo 6. O módulo 6 é o que vai tratar da classe gramatical dos verbos, mas não somente isso, né? Atendendo uma exigência do Enem, da própria UERJ, precisamos discutir também sobre a semântica dos tempos verbais, né? Sobre o uso dessas formas verbais, tá? Sabendo disso, vamos à seção do meu plano de estudos, seção questão 5, tudo bem? Verbo. Classe gramatical extremamente importante na língua, né? Que é classificado, né? Flexiona-se em modo, em tempo, em pessoa e número. Quando eu digo que ele se flexiona em modo, é porque eu tenho verbos no modo indicativo, o modo da certeza, não é? A certeza da informação, a certeza da declaração. O modo subjuntivo, que é o modo da hipótese, é o modo da possibilidade, é o modo da dúvida, e o modo imperativo, que é o modo da ordem, é o modo do comando, certo? Quando eu digo que existe uma flexão em tempo, é porque eu tenho aí a tríade, né, dos tempos, do pretérito, do presente e do futuro, e suas subdivisões, tá? Por isso que a gente fala em pretérito imperfeito do indicativo, né? Presente do subjuntivo. Só o modo imperativo que, na verdade, não se flexiona em tempo, mas flexiona-se em afirmativo e negativo, tá? E a flexão de pessoa e número, não é? O verbo é conjugado em relação à pessoa do discurso, a primeira, a segunda ou a terceira, do singular ou do plural, ok? Vamos à questão, então. Questão 5, e não é surpresa nenhuma que vocês precisam fazer a leitura do módulo, né? Até mesmo para poder responder as 25 questões que foram selecionadas, tá? Questão 5, uma questão do exame de qualificação da UERJ, de um vestibular anterior, tá? Vamos lá, há um trecho aí, né, da revista Veja, abre aspas, os aliados não querem romper o namoro com FHC, Fernando Henrique Cardoso, querem é namorar mais, né? E há duas palavras em destaque, namoro e namorar. Vamos ao comando. A comparação entre as palavras em destaque acima demonstra que o significado geral de expressar ação não é suficiente para identificar o verbo como uma classe gramatical, já que o namoro consta do dicionário como ato de namorar. Então, olha só a reflexão que está sendo feita. Namoro é um substantivo, namorar é um verbo. Mas eu não posso limitar o conceito de verbo como ação de, ato de, porque no próprio dicionário, que no mesmo dicionário em que eu encontrei a palavra namorar, eu encontro a palavra namoro, como ato de namorar, né? Então, o ato de é pouco para distinguir a classe como verbo, já que um substantivo pode ser classificado ou descrito da mesma forma, ok? Para diferenciar o verbo do substantivo, por exemplo, seria necessário considerar, além do sentido de ação, a seguinte característica que só os verbos possuem. Então, olha só, né? Dentre as características que a questão nos traz, uma delas é exclusiva dos verbos. Vamos lá. Letra A. Terminação em R. Não seria, né? Até porque, como é que eu provo isso? Eu provo isso com a existência de substantivos que terminam com R, como dor, amor, calor, sabor, né? Terminam com R. Nem por isso são verbos. Isso não é uma característica exclusiva dos verbos, tá? Letra B, a flexão de tempo, modo e pessoa. Sim, né? A flexão de tempo, modo e pessoa e número ainda mais, tá? Resposta à letra B. Vamos eliminar as outras alternativas. Letra C, presença indispensável à frase. Não, nós temos frases nominais, frases sem verbo, frases que não são oracionais, não é? Uma frase como Feliz Natal, por exemplo, não é composta por um verbo, ok?
Então, um verbo não tem uma presença indispensável à frase. A presença do verbo pode ser dispensável. Letra D, anteposição de um substantivo. Ou seja, é preciso, é uma marca exclusiva do verbo ser precedido de um substantivo? Não, porque numa construção como menino feliz, feliz é um adjetivo que também está precedido de um substantivo, menino, não é? Então, dentre as características elencadas aqui, aquela que só compete aos verbos é uma flexão de tempo, modo e pessoa. Letra B, ok? Até a próxima.